Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre quais são os deveres do cidadão italiano. Tem sempre algumas questões que as pessoas ficam na dúvida e é importante que a gente fale sobre o voto, sobre o serviço militar, sobre impostos, enfim, sobre essas questões. Então, como primeira coisa, a gente vai falar sobre o voto. O voto na Itália, ao contrário do Brasil, ele não é obrigatório. Ou seja, quando você na sua casa receber as cédulas de voto, você não é obrigado a votar. O entendimento do governo italiano é que a pessoa que quer realmente participar da eleição é uma pessoa mais informada, então ela vai estar acompanhando o ambiente político e no momento de votar ela vai lá e vai decidir no candidato ou na questão que ela acredita ser realmente a melhor. Já no Brasil a gente tem o voto obrigatório, então todo mundo, mesmo as pessoas que não estão acompanhando a realidade do país, a realidade política, no dia da eleição elas vão lá e elas precisam votar. Então o resultado disso a gente já conhece no Brasil, que são candidatos escolhidos sem o mínimo preparo, enfim, uma pessoa que dá lá uma cesta básica e acaba conseguindo o voto da pessoa. Então na Itália o voto não é obrigatório e você não precisa votar quando chegar a cédula na sua casa. Obviamente é interessante votar, mas é interessante votar se você está acompanhando a realidade política na Itália e realmente vai tomar a melhor decisão possível no seu entendimento. Bom, vamos falar também sobre o serviço militar, que interessa a todos os cidadãos do sexo masculino. Servir ao exército não é obrigatório mais na Itália. No passado ele foi, mas agora não é mais. Então, se você tiver o reconhecimento da sua cidadania italiana, você não vai ser obrigado, não vai ser chamado pelo exército italiano para servir. Obviamente, se você tem interesse na carreira militar, é uma outra oportunidade que se abre. Você vai poder também ter uma carreira militar na Itália. Porém, servir ao exército não é obrigatório na Itália, então não se preocupe, ao reconhecer a sua cidadania italiana você não vai precisar servir ao exército. Vamos conversar também sobre a parte de impostos. Essa é uma questão importante que as pessoas se preocupam, porque imagina você ter o reconhecimento da cidadania italiana e depois chegar lá uma conta na sua casa de impostos a serem pagos na Itália. Então basicamente funciona da seguinte forma. Existe um rendimento mínimo que você precisaria gerar como italiano para entrar na faixa de pessoas que pagam impostos. Até 2 anos atrás, esse rendimento mínimo na Itália era de cerca de 6.000 euros. Ou seja, se você, na condição de cidadão italiano, não gerou pelo menos cerca de 6.000 euros anuais, você não é obrigado a pagar impostos. Você é parte da população que é isenta de pagamento de impostos. Se você no Brasil você tem uma empresa ou você tem um emprego como brasileiro, esses rendimentos eles não entram nessa parte de tributação italiana. É só se você for na condição de cidadão italiano gerar esses rendimentos. Ou seja, vamos supor que você use a sua cidadania italiana para abrir uma empresa no Brasil, na condição de italiano, ou mesmo uma empresa em qualquer outro país do mundo, vamos supor nos Estados Unidos, você vai lá e usando a sua cidadania italiana você abre uma empresa. Então essa empresa e esses rendimentos que você vai gerar, superando esse mínimo anual, eles vão ser sim taxados seguindo a legislação italiana em matéria. Então, para todo mundo que reconhece a cidadania italiana e mora no Brasil, provavelmente todo esse pessoal do que fez pelo consulado no Brasil e atualmente reside nas cidades brasileiras, essas pessoas elas não estão pagando impostos como cidadãos italianos, só se elas entram nessas categorias que eu falei anteriormente. Outra questão também importante, que é só uma dúvida geral, as pessoas perguntam se ao ter a cidadania italiana reconhecida elas vão perder a cidadania brasileira. Elas não vão perder a cidadania brasileira, não. A pessoa só perde a cidadania brasileira se ela fizer uma solicitação por escrito, né, e fazer um pedido. E mesmo assim esse pedido é julgado, então não se preocupe que ao obter o reconhecimento da sua cidadania italiana você não perde a sua cidadania brasileira. Bom, eu acho que é isso. A gente tocou nos principais pontos que são dúvidas das pessoas sobre os deveres do cidadão italiano. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Comparando Brasil e Itália, eu acredito sim que os benefícios sejam muito maiores lá do que aqui. Por exemplo, é sabido que muitos países na Europa têm impostos altos, né? Porém, e não é diferente na Itália, só que os impostos voltam de fato para os moradores.